Eu sou a Laura, sou psicóloga clínica e um dos meus grandes interesses hoje em dia é a parentalidade, a educação. Este interesse, naturalmente, começou quando o meu filho nasceu. Eu já era psicóloga clínica nessa altura e já também trabalhava, já dava aulas, fazia cursos de mindfulness e já praticava naturalmente mindfulness. Então, através do mindfulness, eu comecei por perceber que isso de facto era uma ferramenta para não só me conhecer melhor, que é fundamental para sabermos educar bem os nossos filhos, mas também uma forma de lidar com os desafios que a parentalidade me trazia. Este foi um pouquinho, talvez, o ponto de partida para descobrir que depois havia um outro mundo também bastante interessante do desenvolvimento infantil, muitas teorias, muito conhecimento que me interessou aprofundar e ir, enfim, conhecendo e partilhando também aqui no Espaço Vida, em Lisboa, onde trabalho, com cursos, com workshops, mas também com o trabalho de aconselhamento parental que vou fazendo e no meu blog Parentalidade com Apego. Então, hoje em dia, o foco do meu trabalho quando faço acompanhamento parental ou quando dou cursos nesta área, é muito esta questão do apego. De facto, o apego é o termo técnico, é o termo académico, digamos assim, ou científico, para aquilo que nós mais vulgarmente talvez chamamos vínculo. O vínculo é a ligação, não é? Que nós criamos com os nossos filhos. E é através desta ligação, a primeira ligação que os bebés estabelecem é com os pais, não é? A ligação mais importante. E é através dessa ligação que depois se vai estruturar toda a forma da criança conhecer o mundo, toda a forma da criança se conhecer a si própria, toda a forma da criança lidar com as outras pessoas e construir todas as relações importantes da sua vida. Então, isto de facto é uma responsabilidade extraordinária que nós enquanto pais temos. É uma responsabilidade grande, mas não tem que ser pesada. Daí também o mindfulness às vezes ajuda-nos a trazer alguma leveza a esta tomada de consciência, não é? De nós percebermos que os primeiros anos dos nossos filhos são de facto estruturantes e marcantes na forma como eles vão construir toda a sua personalidade, porque no fundo nós às vezes temos um pouco a ideia que a personalidade é uma coisa fixa e com que se nasce, e de facto as crianças nascem com alguns traços, algumas características próprias, isso é verdade, não é? Os bebés são diferentes, até porque a própria gravidez hoje em dia nós sabemos que também já contribui muito para o desenvolvimento dessas características, e o parto também é um momento marcante, também pode influenciar de alguma forma, mas o que é certo é que depois tudo aquilo que as crianças vivem nos primeiros anos de vida é que vai ajudar a moldar aquilo que nós chamamos personalidade. De facto, esses traços de personalidade que nós achamos que são mais ou menos fixos, e sim, eles são mais ou menos fixos, mas são mais ou menos fixos porque foram, de algum modo, moldados nesses primeiros anos de vida. Hoje em dia as neurociências mostram que o cérebro dos bebés se desenvolve em função das experiências que eles têm, em função do meio ambiente onde vivem. E os 2 primeiros anos de vida são de facto decisivos nessa construção do cérebro. Nós sabemos que as crianças, os bebés humanos, digamos assim, nascem de uma forma muito incompleta. Por exemplo, as outras crias, no resto do reino animal, nascem e, passado pouco tempo, são capazes de andar, até de correr algumas poucas horas depois de nascerem. Os seres humanos não. Quantos meses é que um ser humano, um bebé humano, precisa só para conseguir gatinhar, não é? Então isto significa que nós, de facto, nascemos muito incompletos. E isso faz com que precisemos muito de construir ligações que nos protejam, porque um bebé humano nunca sobreviveria sozinho e, portanto, a ligação com os pais é a garantia de que ele irá sobreviver, mas ao mesmo tempo significa que o nosso cérebro precisa de acabar de se desenvolver cá fora, digamos assim. E nos primeiros 2 anos de vida, de facto, as neurociências mostram que estão a ser perdidas e construídas milhares de ligações neuronais. Então, tudo aquilo que é vivido nesses primeiros anos de vida vai moldar o cérebro das crianças. E nós sabemos, por exemplo, até já há imagens de crianças que foram extremamente negligenciadas ou maltratadas, e inclusive há várias zonas do cérebro que são mais pequenas nessas crianças, porque não tiveram a oportunidade de crescer, de se desenvolver da mesma forma que tem o cérebro de uma criança que tem ligações que a façam sentir-se segura. Então, essa é a palavra-chave, no fundo, da nossa ligação com os nossos filhos. Aquilo que nós precisamos de fazer é construir um apego seguro. Este é o termo técnico para dizer que precisamos de construir uma boa ligação com os nossos filhos, uma ligação em que eles se sintam acolhidos, em que sintam que somos capazes de responder às necessidades deles e em que se sintam protegidos de algum modo e orientados também.
e é só com base nessa ligação, no fundo, é que eles vão ser capazes de crescer e de se tornar pessoas capazes de ser saudáveis, felizes, de construir vidas que lhes permitam sentir preenchidos e satisfeitos. É importante nós termos conhecimento disto, é importante nós termos noção deste impacto que temos realmente na vida dos nossos filhos e é importante sermos capazes de abraçar esse desafio com toda a responsabilidade, mas também toda a leveza que isso nos exige.